Programa não recomendado para menores de 18 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Baseado em fatos reais. Cheguei, Cantela, temos novidades pro Atari. Oba, legal. Podemos ver alguns jogos? Qual querem ver? Aquele ali, os Smurfs. Claro, só um instante. Oh, é igual o desenho. Ei, querem ver outro? Aquele ali deve ser igual da revistinha, o X-Men. Esse não pode. Ué, por que não, tio? Por que não? Sai fora, bando de moleque depravado. Ué, é o jogo do Wolverine, cara. E deixa, o velho deve ser fã da DC. Ei, espera o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a um episódio marcante, épico deste podcast, onde enfatizaremos as últimas 4 sílabas do nome desse podcast sem dó e sem piedade e sem sair de cima. Isso aí. Ou melhor, sem tirar de dentro. Isto é a maior putaria! Também. Ou seja, este é o nosso episódio número 69. Como é uma piada mais pronta que lasanha do micro-ondas depois de ficar 17 minutos girando no dedo do forno. Nós iremos falar de sexo, pornografia, safadeza, sacanagem, silêncio, exibimentos e esquinolele e todas aquelas palavras para denominar aquilo que 2 ou mais pessoas não podem fazer em paz sem que o juizinho fique reclamando. Para com essa sacanagem! Pra gente respirar, né, essa coisa de ficar entrando e saindo toda hora do assunto, né, a gente vai dividir esse episódio em 2 bandas. Hoje vai ser banda de eu vou começar, né? A primeira parte, a gente trata da pornografia pura e simples, porque já rolava no mundo analógico e foi digitalizado. E o segundo são os títulos de software, não todos, e assim não íamos acabar nunca esse episódio, mas alguns selecionados. E não vamos falar de sexual, gente pendurando eletrodo pelos buracos, etc, que senão, né? Pra tudo na vida tem um limite. Eu já tinha separado as coisas aqui do Virtua Valéria. Aquela capa de uma revista pro PC, né? Nossa, mãe. Gente, olha só, eu quero dar um aviso. A gente vai falar de coisas que foram feitas nos anos 80, nos anos 90, coisas feitas por algumas pessoas muito sem noção, coisas que não é só questão só de sexo. Alguns dos itens que a gente vai falar, aparecia coisa, por exemplo, estupro. Tem jogos que glorificavam estupro, gente. Isso não tem absolutamente graça nenhuma. A gente vai falar sobre muitas coisas que tem graças aqui, mas eu quero deixar isso avisado. A gente vai falar sobre algumas coisas que não são qualquer um. A censura 18 anos que a gente botou no início do episódio. Oh, yeah. E se não ouviram, ouça agora. A gente vai falar de algumas coisas que, fora piada, definitivamente não são legais, tá? E sempre lembrando que, enfim, se você for praticar, pratique consensualmente com a pessoa, senão você vai passar um tempo aí preso, e se você, enfim, com essa coisa toda, enfim, você, né, por favor, mantenham-se puros e não sejam psicopata. E não sejam psicopatas nem babaca, por favor. Exatamente. De babaca, as nossas piadas são muito ruins. Exatamente. Era o que eu ia lembrar também. E também outra coisa, se vocês forem tentar praticar também com o computador, desliguem da tomada antes. Queremos que ninguém seja eletrocutado no processo. Eu acho melhor não abusar do seu micro retro. E já teve gente que foi preso por tentar transar com carro, né? Por favor, não abusem do micro retro e não façam como o moleque, enfim, que tentou fazer com o PlayStation dele, enfim, todo mundo sabe o que é com a história. Não, era com o Dreamcast.
Era com o Dreamcast. Ele era ceguista. Né? Procurem, a gente não vai botar link, procurem. Não. Não. Não, peraí. João, peraí. Peraí. Se o cara tá na internet brasileira em 2016 não conhece essa história, o cara não tá na internet brasileira. Pois é. Dito isto... Só uma correção, ele não era ceguista, ele é ceguicista. Vamos começar? Dito isto, vamos partir pra dentro? Vamos lá, a Aurora do Homem, né? Vetor, caractere, bloco e pixel. Essa história quando? Antes mesmo assim da internet ser usada largamente pra pornografia, ou seja, foi o segundo seguinte a ela ter sido criada. Ah tá, você não sabia dessa, né? Pô, vamos voltar um pouquinho antes do passado. Exatamente há 60 anos, quando nem mesmo se pensava que se teria, no caso, que se teria internet. O que aconteceu? Um funcionário da IBM, que estava sendo pago, resolveu utilizar um equipamento que custava a bagatela de 238 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos o preço de 4 experts no Mercado Livre, pra fazer o desenho de uma figura humana. E a gente só não chama de ASCII Art porque o conjunto de caracteres não era ASCII, então era ABCDIC Art. Não, era vetor. O cara usou um vetor vetorial, tipo aquele dos PDP, aquela história de radar, Vectrex e companhia. Sim. Space Wars. O que o cara me resolve fazer, assim, um equipamento que desce até no horário de trabalho, uma instalação militar norte-americana. João, o que o cara desenhou? Você que também é desenhista. Caralhinhos voadores? Não, ele desenhou uma pinup. Menos mal. Assim, o cara pega um equipamento de uso militar, né, pra resolver fazer uma mulher pelada na tela. Justo. Tem Não botavam isso em aviões? Então. Botou no radar também. Hein, César, é um artigo do The Atlantic, né? Nosso colega, o próprio Ben Schwartz escreveu na década de 2013 esse artigo sobre a história não contada, sobre a primeira mulher pelada contada. Esse vale a pena botar no show notes, tem toda a história. Olha aí, até que ficou legal, hein? Considerando que é uma tela de radar vetorial de 1950. Pois é. Se o cara adicionasse uma das naves do Space War, ele daria pra... Deixa pra lá. Esquece essa parte. Ô, Giovanni, 238 milhões nos dias de hoje ou na época? Na época, foi o preço do equipamento pra forçar. Eu nem quero ver isso corrigido. Como diria o Ciro, como diria o Ciro Gomes, dá bilhão. Se o Ricardo Pinheiro estivesse aqui, ele calcularia dos impostos. Oi. Vocês imaginam assim, o equipamento, assim como aqui no repórter reto anterior, nós falamos que o computador era a casa, a instalação militar aqui era o computador também. Tudo era junto. Não, ele fala que hoje o custo de toda essa parafernália passou do bilhão. Quase chegou no 2 bilhão. 1,89 bilhão de dólares. Pronto, fizeram os cálculos pela gente. O próprio Benji fez o cálculo 2013 pra gente. Mas, voltando aqui ao papo, lembrando assim, o primeiro desenho, uma figura humana no computador, foi uma mulher pelada. Aí a gente vai lembrar aqui da Lena, aquela imagem clássica, usada por todo pesquisador da área de processamento digital de imagem, para usar, porque a imagem ela tem variações de brilho e contraste possíveis, imagináveis, legais para se utilizar. Vamos lembrar também que a Lena é um pôster central de uma edição de 73 da revista Playboy, né? Ou seja, é uma das únicas imagens no mundo na qual a parte não pornô é mais conhecida do que a parte pornô da imagem. Eu acho que até os tiozinhos pesquisadores ficaram meio com vergonha de botar o resto. Mas assim, no mundo dos meros mortais, né? Enquanto isso, no mundo dos meros mortais, as pessoas se divertiam mesmo era com desenhos em caracteres ACE ou ABCDIC que transitavam assim promiscuamente, sem proteção nenhuma, em monitores de fósforo verde, ou âmbar, ou branco, ou enfim, escolha seu fósforo predileto. E antes disso, em impressoras, os famosos PGR, Programa Gerador de Rascunho, isso rolava muito. Tinha isso, né? O pessoal imprimia, de vez em quando, nas pessoas ali, aqueles Jesuses, aquelas Mona Lisas. Sim, só que o cara imprimia isso fora do horário de trabalho. E fora mais ainda do horário de trabalho do chefe, o cara imprimia outras. E aí deixamos dois exemplos que era que rolava? Esse porn dessa época. Ou seja, né? Pra galera do Manda Nudes pra cá, né? Como é que era o Manda Nudes na época? Como é que era o Manda Nudes dos anos 70. Mas o mundo gira, a luz está na roda e começaram a aparecer essa grande maravilha que são os modos gráficos de baixa, média e alta resolução. Começaram a aparecer em preto e branco, começaram a aparecer em 4, 8, 16, 32 ou 50 tons de cinza e outras cores do gênero, e os modos coloridos. Aí. E é claro, foi mais ou menos nessa época que apareceu a Lena, né? A Lena anterior, ela é da década de 70, ela é quase contemporânea da posta da Playboy, que era um trabalho de pesquisa, né? Estavam ligados à universidade, centros de pesquisa, de processamento de imagem. Mas para o público em geral, esse negócio começa já com o advento dos computadores com imagens, digamos, qualidade fotográfica. A partir de 85, né? Tem uma Amiga, você tem o Atari ST, o próprio MSX2, mais à frente os PCs com VGA em 87, para a memória. Sujou.
Diabo, calma, gente, sujou. A patroa tá aqui na minha frente segurando um rolo de macarrão e olhando pra mim com uma cara. Gente, se eu não aparecer de novo, foi um prazer conhecer vocês, tá? E se vocês precisarem de algum testemunho, use um vórtice espaço-temporal pra me trazer o passado, tá? Que eu não vou mais poder participar desse episódio, tá bom? Tchau. Tá bom, então. Tchau. Falou, tchau. Enquanto o Juan apanha lá fora... Já tivemos uma baixa aí, tá vendo? O assunto é tão polêmico. O Juan não combinou o habeas corpus dele direito, aconteceu isso. Aliás, vamos contar uma fofoca rápida, já que dizem que a participação do nosso novo membro, o Ricardo Pedro, foi vetada pela patroa, hein? Ela ficou sabendo, não gostou nem um pouco. Essa aqui, pra quem não tá sabendo... César, fica no sapato aí, hein, rapaz? Não, essa gravação tá sendo patrocinada apenas pelo Solteiro, né? Essa é uma versão alternativa daquele filme Clube dos Cafajés. Tava lá no VJ, 87, 256 cores já, né, César? Né, Juan? Então, João, uma amiga que ela com LBM, isso surge nessa época. 87 também, Mac 2 também, que já tinha 256 cores. E surge lá, vamos falar, alguns anos depois, o GIF 89A, que talvez seja o mais conhecido formato de proliferação de imagens e de proliferação de imagem pornográfica. Todo mundo vai contar uma história sobre alguma imagem de GIF 89 que apareceu magicamente no disquete que ele não sabia como separar. Sei, magicamente. Nunca vi mais gosto, né? Olha, copiaram isso aqui no meu disquete. Alguém hackeou meu computador, isso aqui não tava nesse disquete. Copiaram por acidente, dei cópia asterisco, nem sei o que é isso. O disquete pulou para o drive sozinho. Antes de voltar pro gráfico, vamos continuar nos bloquinhos, né, César? Vamos, né? Ainda tem muita história. Enquanto isso, fora dos locais de trabalho, fora, né, das horas extras, as pessoas chegavam em casa, se ligavam nas áreas de arquivo das BBS, se ligavam nos fóruns da Usenet, se ligavam no serviço online que estivesse disponível no seu país, e também o que? Magicamente as imagens pulavam aparecia no computador lá, mas é claro, nesse caso das BBS especificamente, você tinha que às vezes dar um chaveco no SysOp pra ele liberar a área de Wheres, né, e outras coisas. Você chegava e ainda falava naquela, já que você liberou o Wheres, libera o pornô também, não tem problema nenhum. Ao contrário, né, hoje, às vezes você libera o pornô primeiro pra depois liberar o Wheres. Aquelas histórias, o cara vai, o americano gosta de falar do adolescente, né, o cara vai na lojinha de conveniência, compra um refrigerante, compra um chocolate, compra não sei o que, tio, já que eu tô aqui, dá aquela Playboy do mês ali também, né? Ou então aquela cartela de camisinha, né? Vai ser mais pra frente. Mas, especificamente no país, né? Vamos falar enquanto isso na França. Aparentemente... Aliás, o francês não gosta nem um pouco, né? Não, aparentemente os nossos amigos franceses, eles não estavam lá muito interessados nessa coisa de sacanagem pelo ordinateur pessoal dele. O motivo, acho que é bem simples, né? A companhia telefônica disponibilizava de grátis mais do que o hardware necessário para eles satisfazerem da simples curiosidade até a fantasia mais bizarra, né? Que era usando o Le Minitel. Especificamente na França, né? Bastava você discar 3615 ULLA para você cair no serviço de agendamento de acompanhantes e outras coisas que estava dentro dela. Eu achei um vídeo aí de um cara demonstrando o serviço ULA, videozinho no YouTube, vale a pena botar no show notes, o videozinho mostrando como funcionava, como é que era o acesso, tinha chat, anúncio, por aí vai. Só pra seguir ainda no ULA, uma curiosidade do filme Lua de Fel, que é de 92, o personagem Peter Coyote, o Scar, ele tem uma fase do filme que ele começa a usar e abusar do ULA, e independente disso, para não dar muito spoiler, dentro do próprio filme, várias passagens, várias cenas, você vê propagandas explícitas, né, no meio da rua, dos ônibus, do metrô, do serviço do ULA. Ou seja, era um troço que, sim, só se o cara fosse muito bitolado pra não saber o que é e discar por engano, né? Peraí, esse Peter Coyote é o mesmo daquele Grande Arte? É continuação esse filme? Não. Ou é prequel? Não tem nada a ver, são separados. Ué, mas o mesmo personagem dos filmes? Não, o personagem, o ator é Peter Coyote, ele era o Oscar. Ah, tá. Eu sei, o Peter Coyote tem nome de personagem, eu sei. Ah, tá, entendi. Prossegue. E César, e o resto da Europa? Todo o resto da Europa, uma parte da Europa teve lá seu Minitel, seu Teletext, né? Era pra televisão. E, portanto, todo mundo tinha acesso a coisas muito parecidas com que os franceses tinham acesso. Um exemplo é o que eu vou colocar no show notes, que é o da Alemanha. Uma reportagem de 14, parece. Isso estava acessível a quem fosse dono de uma televisão com acesso ao Teletext. Eu achei essa propaganda, eu não consegui ter muita definição, mas parece que esses troços ainda estão em funcionamento por lá. Tem
gente que parece que não larga sua TV analógica por algum motivo, e eu acho que essa reportagem acho que ajuda a entender um pouco esse lance do motivo, né? Bom, eu sei que na Inglaterra a BBC cancelou. A BBC cancelou pouco depois do switch-off analógico. Eu acho que eles também usavam, para receber, acho que usavam partes do espectro. Não lembro direito como era em outros países. Porque eu sei que na França era, porque na França você usava o terminal Minitel. Sim. No caso da Alemanha, por exemplo, o Teletext, acho que na Inglaterra também, é o caso, acho que os fax sim. Você usava o aparelho de televisão. É porque assim, eu procurei um pouco, tá muito vago a informação de que esses serviços ainda estão em operação na Alemanha hoje, today. Eu imagino que deve ter saído com o desligamento analógico, né? Mas porque a rigor, pelo Teletext, e essa informação saía por espaços do espectro analógico, quando você desligou junto também. Uhum. Mas o lance assim, eu não consegui achar uma confirmação exata de que o troço parou de funcionar. Claro, grandes anunciantes e serviços que ficavam nos teletextos desse país, né, com o tempo foram saindo, e pelo que deu pra entender, no final só ficou a pornografia. Sempre ela. A gente deixa aí a telinha divertida dos serviços, daquilo que você, inclusive com tradução, daquilo que você tem ou tinha até pouco tempo na Alemanha, e vamos passar para uns casos aqui. Bom, tava em 1983, no primeiro ano do IME, todo mundo militar, né, todo mundo fardado. Nos 4 anos seguintes a gente ainda não estava fardado, e tínhamos basicamente uma boa parte de nós, acho que quase todos, a primeira experiência com computadores, tanto micros, né, que a gente trabalhou no Schumach, como a gente se lembra, né, no episódio com o Erso, né, e um mainframe, que por incrível que pareça não era da IBM, era um Boros B6900. E aí uma das primeiras coisas que a galera aprendeu foi fazer ASCII art, né, vocês já estão vendo para onde isso vai, né, e a enviar texto para o terminal dos outros. A proteção de alguns recursos de hardware não era exatamente tão boa, né, e uma pessoa podia simplesmente mandar um texto para o terminal do outro e interferir com o texto da pessoa. Então o que a galera fez? Vivia mandando falos para o terminal do outro, assim, no meio do trabalho do outro. Era a diversão da galera, né? A gente tinha 17, 18 anos. Normal, né? Um dos meus colegas, no ato de mandar um falo para o terminal do outro, ele enviou e não apareceu no terminal do cara. Ele tentou de novo, não apareceu no terminal do cara. Daqui a pouco, fulano, qual é o número do teu terminal? É tanto. Puta merda, eu escrevi quanto? E ninguém sabia pra onde cargas d'água tinha ido. A princípio tava achando, bom, deve ter ido pra lugar nenhum, pra algum número que não existe, tá, deixa pra lá. Daqui a pouco entra um coronel da ECM, né, que era uma instituição do exército, uma escola de formação de oficiais que fica do lado do IME, furioso, dizendo que no terminal que a filha dele estava usando na ECM tinha aparecido um monte de falos em sequência. E ele exigiu do terminal que estava vindo e de quem estava usando. Imagina. Coisinha simpática. Aí, não, mas espera, calma que melhora. O cara teve um insight que salvou a vida dele. Ele rapidinho foi para um outro terminal, numa outra sala, tinha terminais espalhados em várias salas, e mudou a senha da conta dele para otário. Vale lembrar também que nessa época pueril, as senhas dos usuários eram planas, né? Sim, as senhas não existia um hash para guardar a senha. Eles confiavam na segurança do sistema operacional para não chegarem na senha dos outros. Aí tudo bem, chegaram nele, obviamente, descobriram quem tinha mandado. Não sei se ele foi escoltado por soldados armados na sala, né? Porque essa parte do acontecimento eu não testemunhei. Você fez isso? Não, nada disso, eu não fiz, eu estava fazendo isso assim assado, eu posso provar, eu tenho coisa de trabalho na minha conta, olha só, entra na sua conta aí, ok? Sentou no terminal, aí ele digitou a senha antiga dele, com a maior cara de pau do mundo, senha errada, de novo, senha errada. Aí os talentos de atuação desse meu colega, cujo nome obviamente não vou dizer, entraram em ação. Ele começou a construir aquele desespero crescente, falando, minha conta, eu não consigo entrar na minha conta, meu trabalho, cadê meu trabalho, cadê meu trabalho? Operador, descobre aí a senha do elemento aqui. Aí o operador foi, voltou, fulano, tua senha é otário. Aí ele fez aquela cara de, caramba, hackearam minha conta. Ele entrou com a senha otário, né, na frente do pessoal que ia estripar ele, do exército, coronéis e etc. E a filha do coronel que recebeu um falo. Ele entrou na conta otário, nenhum arquivo, todos os arquivos limpos. Aí, esse cara é um ator. Eu respeito esse cara pra caramba. Ele tem um talento de atuação impressionante. Ele não devia ter sido engenheiro, devia ter sido ator. Eu perdi todo o meu trabalho, eu tenho trabalho pra entregar lá, começou a chorar, etc. Eles engoliram uma história. Alguém hackeou na conta do fulano, coitado. Olha, eu tô me controlando pra não dizer o nome do cara, mas eu não vou dizer, não vou. Valeu! Mesmo porque certos tempos estão voltando, né? Vai que o pessoal resolve aproveitar a ocasião. De qualquer maneira. Já prescreveu, não se preocupe. Você já prescreveu. Não, gente, pra essa galera não existe prescrever. Eu não vou dizer o nome dele, não vou expor ele. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Quem foi?
tem essa história que a gente resgatou da MSI Disk Press, publicado pela High-Tech Softworks, distante ano de 1991. É um artigo chamado Soft Pornô, do Ciro Landivar, esse é um pseudônimo, eu acho que ele comenta uma história interessante ocorrida. A história do Juan é um Borax 6900, esse aqui é com o modelo anterior, é um Borax 6800. É uma equipe de um banco, ele não cita o nome, as pessoas não gostam de citar nomes quando as coisas acontecem, por que será, hein? Você tá falando equipe de banco e citar nomes, você já viu que vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, tudo bem, o cara cita aqui que havia uma rotina da autoria de um jovem programador, hoje no caso, na época, em 91, já analista pleno do banco, em que... Ou foi demitido, ou sabe-se lá o que aconteceu com ele, e que fazia aparecer, digamos, foguetinhos inocentes em forma de aquele negócio que todo menino tem e usa de vez em quando do jeito certo, que voavam pela tela. Mas que durante 11 meses o pessoal do CPD se divertia com os foguetinhos que apareciam em momentos aleatórios, até o dia que um gerente achou a rotina presa dentro do código de programa de seguro para pessoas físicas. Decretaram que o foguetinho estava proibido de subir da história. Hashtag não vai ter foguetinho. Observação. Eles desabilitaram, mas não reapagaram. Significa que o gerente ficou vendo o foguetinho. Ele queria o foguetinho só pra ele. Boiola! Olha aí. Bom, monopólio do foguetinho. A história do Juan antecipa a história do foguetinho. Agora vamos começar a falar de pornografia pessoal, abre aspas, acessível pra qualquer um, né? Porque aquela história, tipo, beleza, tem lá animação, imagem, você tem o vídeo, mas aquela necessidade, tipo, tem que pegar a coisa, né? De encher a mão. Botar a mão naquilo. Exatamente. E aí você tem que interagir. E qual foi o primeiro jogo? Qual foi o primeiro jogo, entre aspas, pornô, por assim dizer? Por incrível que pareça, ele não tinha nada de sexo. Quer dizer, você vê a propaganda, o flyer da época, você vai ter uma certa conotação. O próprio nome, né, do jogo ser uma máquina de arcade da Atari de 1973, ou seja, exatos 43 anos, chamada Gotcha. Primeira coisa, não tem relação nenhuma com a canção do Blonde, tá? A canção do Blonde de 5 anos depois, mas eu acho que o namorado da Debbie Harry devia ter jogado muito isso aqui, porque a música foi baseada no comportamento do tal namorado. E muito menos a ver com aquele filme dos anos 80. Também. O Gotcha não tem nada de erótico, é um jogo de 2 pessoas, se tinha muito isso nessa época, não tinha, o computador não era inteligente o suficiente para jogar com o player humano. Você tinha player 1, player 2, e você tinha que o player 1 fugir do player 2 dentro do labirinto. Acabou. Ganhava sobreviver tempo suficiente, ou ganhava o cara player 2 pegar o player 1 da história. Ok, tudo bem, beleza. Cadê a sacanagem? Joystick. Os joysticks da Atari sempre tiveram aquele formato, né? Fálico, rígido, apontando pro céu. Algum tiozão pensou, caramba, precisamos fazer uma versão feminina desse joystick. O que eles fizeram? Cobriram os controles do jogo com uma cúpula de borracha. Rosa. Virou o quê? Mamilos, são muito polêmicos. Mamilos. Não, eles transformaram joysticks em mamilos, e mamilos são coisas polêmicas. Já deu polêmica de cara. Sim, o jogo foi acabou sendo conhecido pelas pessoas como The Boob Game, jogo do peitinho, que você movia os peitinhos pros lados pra controlar os personagens na tela. E resolveu um jogo normal, que com o tiozinho. Essa foto aí, esse link tem não só a imagem, vocês podem olhar, calma, da foto do cara segurando a menina, Gotcha, como vocês podem ver a máquina no seu estado original, que são os peitinhos. Sensacional. Só naquela época tinha uma criatividade. Tanto se você for procurar em sites que trabalham com esse negócio de memória de arcade, você vai encontrar a versão que não tem a cúpula e tem o joystick convencional. Aí você vai ficar sem entender porque o nome do jogo era jogo do peitinho. Pô, e esse é um dos primeiros jogos não pongs, né? Que ele era um pouquinho diferente de pong. Mas tem aquela coisa, sempre tem alguém pra sugerir uma ideia e, infelizmente, alguém pra achar lá legal. Claro que a Atari depois eu acho que isso deve ter dado um atrativo extra na venda de fichas. Afinal de contas. Assim, mas não deve ter caído bem, porque logo em seguida a Atari resolveu tirar essa. Foi botar joystick convencional, porque Gotcha virou jogo peitinho. Pois é. Mas com certeza muito adolescente gastando 25 cents só pra pegar num peito mesmo que. Só pra pegar no peito. Mesmo que seja virtual, mas tava valendo. Alguns pagaram 50 porque pegaram nos dois. Pra pegar nos dois. Mas enfim, né? Isso tá virando uma máquina de porcs, um simulador de porcs do filme, tá? Mas agora, voltando ao tema, vamos agora direto pro talvez o primeiro título de software pra computador pessoal, esse tipo de temática, pelo menos foi vendido. Soft Porn. Soft Porn Adventure. Foi lançado em 81 pela Online Systems, que depois virou Serra Online. Sim, é Serra Online que vocês conhecem. Essa mesmo. Lançado em 81 pra Apple II e Atari 8-bit, que foi... Sim, daquele casal Ken e Barbie Williams, quer dizer, Roberto. Com o casal Ken e Roberto Williams.
spoiler, né? Na verdade, assim, o jogo é do Chuck Benton, é um cara da costa leste, né, costa oeste, né, não é um californiano, é um cara da costa leste, é um rapaz da Nova Inglaterra. Ele fez o jogo, lançou originalmente pela Blue Sky Software. Blue Sky já tem nome de produtor de filme, já tem nome de produtor de filme pornô, né? Mas depois ele vendeu. A Blue Sky ela é famosinha na época. A Blue Sky fez um monte de simuladores de voo, muito posteriormente, né? Não, acho que deve ter sido outra Blue Sky, porque depois ele vendeu o direito pra Sierra. Então eu vou ter... Quer dizer, pra online, ainda era online nessa época, tá? Uma empresa que tava começando, vendendo software. Ele foi escrito em Microsoft Basic. Em 91, um carinha lançou uma versão até autorizada pela própria Sierra pra DOS. E é aquela aventura clássica, né? Norte, Sul, PEG, enfim. Ai, caramba! O objetivo do jogo, nesse jogo em particular, é de você seduzir 3 mulheres. Aí a gente vem com aquela história da capa. Antes disso, né? Não teve muita divulgação na revista da época, porque, óbvio, os editores dessas revistas, eles ficaram meio preocupados, porque poderiam cartas furiosas dos pais, das mães, do público-alvo. O dessa revista era basicamente adolescente. E se falar de um jogo, entre aspas, pornô, ia pegar mal. A garotada ia curtir. Os responsáveis, nem tanto. A principal e grande propaganda desse jogo, né, foi uma reportagem na época sobre ele, que saiu na revista Time, que na época tinha circulação nacional nos Estados Unidos. Não, e alguns milhões de assinantes, né? exemplares por semana. É o único jogo não gráfico lançado pela Sierra. O que chega a ser uma ironia, porque justamente o jogo pornô é não gráfico. E ela surgiu para fazer jogos gráficos. Né? Exato. Apesar da pirataria, a versão pré-Apple II vendeu 25 mil cópias. Em 81? Ou seja, 25% do parque de Apple II existia em 81. Parece que 50 mil cópias até 83, quando foi meio que escondido do catálogo. É um jogo que... Por que ele foi meio que escondido do catálogo, né? Entre outras coisas, que a fotografia virou uma coisa meio icônica. Sim. A capa do jogo virou uma coisa meio icônica. E é uma capa, de certa maneira, clássica, quando fala de pornografia e erótico no computador, que são 3 mulheres dentro de um ofurô, bebendo uma champanhe. Obviamente sem roupa, né? Ninguém vai tomar obviamente sem roupa. Só né? que... Com um garçom servindo e um computador, praticamente um Apple II atrás. Uma das mulheres é a própria Roberta Williams. Isso aí, gente, a dona da empresa. As outras duas tem se procurar nas internet, daí você vai descobrir como era, as duas eram funcionárias da online, uma era gerente de produto e a outra trabalhava na contabilidade. E agora, o garçom, quem o garçom delas era um garçom mesmo. A Roberta é a que tá mais do lado direito. Ah, tá. Do lado direito do garçom. É ela. E o garçom é um garçom mesmo. Os caras chamaram o garçom parça do restaurante pra fazer uma participação no... Nota mental que está dentro do furô. E atrás... Não, ele tá fora. Não, ele tá fora. Não, tá dentro. Ele tá fora. Tá dentro. Fora. Tá dentro. João, perspectiva. Não, ele tá dentro. Não, eu tô tá com a imagem fora. aqui. Atenção, gente, polêmico. O garçom está dentro ou está fora? Enfim, quem está fora com certeza... Ele tá do lado de fora. Porque o ofurô ele é elevado, entendeu? Ah, tá. E elas estão encostadas na base. Mesmo assim, ele tá com as calças molhadas porque ele tá tomando um banho, porque eu tô vendo a onda na calça. Óbvio, né? Mas ele era o garçom. Ele é o garçom, coitado. E atrás dele... Não, eu vou ser sincero. E atrás dele no Apple II. Desligado. Por causa da água. Porque se tivesse ligado... Ei, e o Apple II não foi desligado, porque se ele tivesse ligado, eu só também tava cagado se tomar um choque. Não haveria Kid Square. Não. Enfim, fica aí a primeira grande personagem dos pornôs é a própria dona da Soft House. É que é um jogo que é passado em 2020. Em tese é um jogo de ficção científica. Aliás, o soft pornô, uma curiosidade, é que ele foi lançado no Japão, pasmem, naquela coletânea, daquele acordo que a Sierra fez com a Game Arts e com a Falcon. Eles, se introduziram no Japão pra vender jogos e acabaram vindo com outros jogos a tiracolo. Mas o mais engraçado é que o soft porn no Japão teve gráfico. Na realidade, ele não foi um jogo lançado pela Sierra. Os efeitos foram comprados por outra empresa, que se eu não me engano não foi nenhuma dessas duas que falei, uma terceira. E quando eles fizeram o port, eles introduziram gráficos. Porque faz parte daquelas aventuras gráficas. Sim, o advento no Japão, talvez pelo ponto da barreira do idioma, né, até por ser a legibilidade dos caracteres na baixa resolução devia ser muito ruim, eles complementavam muito disso com imagem, né? Sim. Mas ainda nas letrinhas, vamos falar um outro que é pouco citado quando o assunto é, digamos, entre aspas, erótico, jogo erótico, que é o Letter Goddess of Phobos. Meu Deus! Parece nome de filme B. Total, a própria postura das caixinhas. O jogo da Infocom, né, vamos falar assim, aventura interativa ou história interativa, como o pessoal chama hoje, da própria Infocom, clássica, Zor, companhia. Autor é, claro, ele, Steve Meretski, que lançou em 86 esse jogo com o título de filme B. Agora vem. Se o soft porn saiu apenas para Apple II e na época e Atari, Beat, é o seguinte, para onde saiu o LGP? Saiu para Amiga, Amstrad CPC, Amstrad PCW, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore
Commodore 64, DOS, Macintosh e, olha só, safadinhos, TRS-80 e TI-99. É um jogo de 86 que saiu pra TI-99. Eu andei procurando em fóruns e os caras explicando que esse jogo, ele usava um cartucho de expansão de RAM. É um jogo de disquete, né? Você usava um cartucho de expansão de RAM, que era uma RAM mantida em bateria pra gravar o save game. Isso que é querer. Assim, mas o jogo, em tese, não era mais uma farsa sexual, era uma história erótica do que um jogo de pornografia, no mesmo estilo do soft porn, né? Qual é o enredo aí? Enredo de filme B. Total. Né? Porque você tem que salvar a humanidade da deusa em couro de phobos que deseja transformar a Terra em seu salão de prazer. Acabou. Enredo é esse. Enfim, e o legal, você pode jogar sendo homem ou sendo mulher. Você pode escolher um dos dois personagens. Mas o casal é aprisionado e você tem que escolher um ou outro. E, claro, um pouco do enredo altera em relação a isso. Como é aqueles jogos padrão da Infocom, né? A caixa é cheia de artefatos que você vai utilizar, né? O manual é bem interessante. Tem um óculos 3D. Bolhufas. Aliás, o óculos 3D serve pra você ler quadrinho que vem nele. Tem um quadrinho de 10 páginas que é pra ler o quadrinho. Não é o 3D do jogo, é o 3D quadrinho. O jogo... Tem um quadrinho preto e branco ainda por cima. O 3D eu achei engraçado. Tem imagens e lança o seguinte, alguma informação vai estar escondida ali e você vai precisar dela. Em 92, foi lançada uma continuação desse jogo. Aliás, Lane Mastodon é o cara ou é a mulher? Eu não lembro. Teria que dar uma fuçada. É mesmo, é? Eu lembro que o personagem tem somente um nome, ele nem tem sobrenome. Lane Mastodon deve ser alguma piada interna ou algum personagem específico. Sim, em 92, aí já não era mais a Infocom clássica, tá? Era a Activision sobre o rótulo Infocom, a Compagnia 89. Eles lançaram uma continuação do Letter Goddess of Hope, que é... Alguém libra para mim o nome do jogo aí. Acho que ele ganha, é o maior nome de jogo que eu já vi. Letter Goddess of Phobos 2. Gas Pump Girls meets the Pulsating Inconvenience from Planet X. Mas filme meio impossível. Esse é o título digno de... Qual é o nome do cara lá? Roger Corman? Do Roger Corman e também do cara do Plan B. Ah, sim, com certeza. Também esqueci o nome dele. Pessoal, por favor, fala depois que a nossa mente aqui escapou o nome do rapaz. Quer dizer, enfim. Do sujeito, do Glenn ou da Glenda, né? Glenn ou Glenda. Aliás, o negócio. Essa série é tão filme B que vem com óculos 3D. Isso é uma coisa de filme B. Esse jogo não vendeu bem e a Activision tinha planejado um terceiro jogo da série e que foi cancelado. Esse jogo, inclusive, não é um adventure clássico da Infocom, não é texto, somente texto. Ele é um adventure com gráfico também. Você viu os gráficos? Eu não gostei, não, tá? Achei meio bobinho. Mas eu acho que é complicado a Infocom sobre a Activision. Enfim, segue o jogo. Tem link aí, o Jimmy Marr, ele foi muito legal com a gente, ele produziu literalmente uma dissertação, assim como sobre o soft porn, ele produziu uma dissertação sobre o Letter Goddess of Phobos. E produziu uma dissertação sobre o nosso próximo jogo. Nosso próximo jogo. Esse sim vale a pena, que ele é um clássico dos adventures e um adventure pouco mais do que soft porn. Ele tinha imagem que ajudava. Estamos falando de... Com certeza. Let's Sweet Larry. Grande clássico que até hoje em dia tem lançamentos. O LSL, ele é meio que uma evolução do soft porn. Ken Williams, como sincero, o cara, ele adorou o jogo, ele se amarrou no soft porn. Ele tava muito querendo fazer uma continuação, ou uma sequência, ou algo inspirado. Só que assim, nesse meio tempo, esses anos que se passaram, tem uma citação do Jim Marra que ele fala que a foto da banheira teve uma hora que ela parecia ter sido uma coisa de passado distante para ele. Nós estamos falando de 5 anos só, tá? Enfim, Ken Williams se amarrava das putarias. Vamos explicar também, né? O Ken Williams, nessa época, a Sierra tá fazendo muito título infantil, jogo educacional, personagem da Disney, Hanson, Muppet, né? The question is, who cares? Joguinho do Pateta, do Pato Donald, aqueles jogos da Mother Goose, né? Da Mamãe Ganso. Como é que a gente vai fazer um jogo pornô? Mas assim, eu quero muito. Então ele resolveu escolher a dedo um programador. A princípio a escolha parecia ser menos óbvia, mas depois vocês viram que era a escolha perfeita. Eles escolheram um cara chamado Al Lewin, experiente programador da própria Sierra e músico, vejam só. Isso é bom, mas também... Uma espécie de tiozão piadista zoeiro responsável pelo software infantil da empresa. Ou seja, a gente já estava trabalhando aí nesses Mother Goose, nos da Disney e da Hanson, só que provavelmente entre um cafezinho e outro ele devia contar um monte de piadas pesadas nos intervalos. Eles falam, cara, esse tiozão zoeiro aí é o cara certo. É o tiozão, ué. Então por que além da putaria, não focar também no humor? O lance também era... Ele assim, quem chegou pro Al, né, propôs ele, tô pensando em fazer um jogo inspirado, meio continuação do software. Aí o cara assim, deixa eu dar uma olhada, não lembro
Mind, porque a última vez que eu joguei, tem anos que eu joguei esse cara, eu vou dar uma olhada e depois a gente conversa. Aí ele jogou no final de semana, achou o máximo, mas eu topo fazer. Só que assim, foi feito um acordo meio diferente, tipo, ó, se pegar mal, fedeu, a culpa é só sua, tá? Vocês fizeram o que vocês estavam afim, tem livre, a gente não ficou sabendo, mas se for um sucesso, ó, o sistema de hot é o seguinte, vão ganhar muito dinheiro. Aí vocês por quê? Ó, só você vai trabalhar sozinho, tá? Não tem mais ninguém na tua equipe, e você pode recorrer a um desenhista, no caso foi o Mark Crowley, pra topar essa empreitada. Enquanto o Mark Crowley, parece que ele fez os gráficos, tem um livro dele, feito no tempo de expediente. E o Al Lui fez todo o resto do jogo, inclusive a trilha sonora. Isso que é o mais legal. Então assim, se desse ruim, já tinha o plano B pra dizer que os caras fizeram por meio que... Isso. Não era bem assim, a gente não ficou sabendo. Vai voltando. O que é o jogo, né? Muita gente pode dizer assim que basicamente ele é uma versão gráfica do soft porn, né? O mesmo esquema de puzzle, o mesmo estilo de ambiente do Nightclub. Não se passa em 2020, pelo menos isso. Mas eles acrescentaram um personagem, que é uma coisa que o soft porn não tem, que é um personagem específico. Né? Você trabalha com, cita-se muito a literatura, que é o Puppet, mas adventure do Douglas Adams. Não, Douglas Adams. Que é Douglas Adams? Peraí, quem é o cara do Gilbert? Gilbert não é Douglas Adams não, cara. Não. Qual é o cara do Gilbert? É o Scott Adams. Scott Adams. Porque ele é homônimo também. Pois é. Ele até brinca, o Scott fala, não, eu não sou o cara do tipo. Porque você criar um nome, é criar uma personagem, um nome, não apenas um instrumento do jogador, né? Que é o Larry Laffer. Agora, só uma coisa pra falar sobre o esquema do jogo, que além da parte do soft form, também tem uma parte de King Quest, porque tem parte da engine, com aquele negócio de pontuação embaixo, da movimentação do personagem. Se eu não me engano, eu acho que o próprio Mark Crowell também foi o desenhista do King Quest. Não, é a AGI, é a interface, aquele ambiente, aquela máquina virtual para desenvolver as aventuras da Sierra. A AGI. Sim, a AGI. Ele foi escrito na AGI, mas ele tem um detalhe que os outros jogos anteriores a ele não tinham na Sierra. Vamos chegar lá. Eu espero que o cara, depois de tanto tempo, ele tenha descoberto isso. Em vários jogos da Sierra, o personagem ele era inspirado em algum funcionário. Nesse caso, tinha um carinha da área de vendas, né, lá na base dos 40 anos. O cara tinha um incrível hábito de gostar do estilo de música que estava 5 anos no passado e que curtia ficar contando as aventuras amorosas dele na empresa, com essas piadas, se divertir com isso, se vangloriar, né? Que se chamava... Qual é o nome do personagem mesmo? Bom, o cara se chamava Gary. E o personagem se chamava Larry. Algo me diz que esse cara das vendas devia ser uma vítima das zoeiras do Al Lui. Essa vítima preferida dele. Inclusive, vamos ser sinceros, o título provisório do jogo foi literalmente Lazy Street Gary, começo. Depois assim, muda. Tipo, porque o Willis ó, não esquece de trocar a porra do nome do jogo, senão vai dar merda. Eu fico imaginando que a beta tivesse até o nome lá no jogo, cara. E falando em beta... Só pro Al Lui dar umas boas risadas, cara. E falando em beta, esse foi o primeiro jogo da Sierra, que ele chegou pro... O jogo tava quase pronto e chegou pro Ken. Cara, vamos testar uma novidade. Estão fazendo isso aí agora. Talvez seja legal pra ajudar a entregar um produto mais polido pro usuário final, né? Que é beta tester. Sim, Sierra descobriu o beta tester em 85. Que era o lance do seguinte, publicaram em algumas revistas, né? Você quer ganhar um jogo de graça? Vocês pagaram por isso? Quer ganhar pra testar um jogo? Faça uma dissertação de tantas palavras. Por que eu devo ganhar um jogo de graça? Esse feedback dos caras, assim, receberam uma versão alternativa do Larry, que exibia mensagens, códigos que eles mandavam de retorno, e que assim, o Al ele podia saber em que tela, em que página, no momento, e o que estava acontecendo, pra poder revisar, corrigir. Assim, deu o básico, né? Essa mais besta, tipo, eu digitei aqui e apareceu uma mensagem errada, ou deu um erro, travou, né? Ou eu tô fazendo tudo certo, mas o programa tá travando. Então ele teve todo esse feedback que ajudou a produzir uma versão que foi pra loja muito melhor acabada do que aquilo que chegava antes do Larry. E aliás, Lazy Street Larry também tinha boss key. Ou seja, você apertava a tecla que fazia aparecer um gráfico para fingir que você estava brincando no módulo de chart do Lotus 123. E, claro, a Sierra ficou muito preocupada de reclamação, somente por conta de vendedor. A própria Tandy, né? O artigo do Jimmy Marra, ele fala muito. A Tandy era uma empresa basicamente fundada por batistas do sul dos Estados Unidos. Então, não eu curti muito esse lance de vender, abre aspas, pornografia nas lojas dele. Principalmente no Tandy 1000, né? No Tandy 1000. Esse jogo saiu, acho que esse jogo, não lembro se saiu um pouco 3.
talvez, tô em dúvida agora. Mas eu não sabia disso. O Ken Williams, ele deliberadamente não produzia jogo pra Commodore 64. Porque era um computador que era de público basicamente adolescente. Ele não queria fazer coisa pra adolescente. Olha aí. A Atari 8-bit aí também não fazia. Não, ele fez o soft porn. Eu sou alguns títulos pra Atari 8-bit, mas isso foi só no começo. A Atari 8-bit lá no comecinho, né? E já que a gente citou de aborrecente, eles fizeram um sistema de trivia pra dizer assim, olha, a gente fez um mecanismo aqui, um tipo de um mecanismo que assim, que o cara for muito jovem, o cara precisa ter um certo conhecimento de personalidade, de fato, tipo, o cara tá 20 e poucos anos aqui pra saber, né? Aí vai entrar depois a nossa testemunho e eu ia falar exatamente sobre isso. Você quer que eu já comece com os testemunhos? Quem jogou Pode falar. o Léo? Pode então vamos falar. lá. Eu vou falar uma coisa aqui, negócio. Eu, como garoto novo que pegava o Léo. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera! Olha, um jogo safadinho, vamos jogar um adventure safadinho. Mas no início realmente eu não gostei do jogo, porque o jogo exatamente tem uma barreira, tem a barreira do conhecimento e tem a segunda barreira do inglês. O jogo é extremamente hard brasileiro. Eu acho que muita gente não gostou do jogo por conta que tinha abaixo de 16 anos. Muita gente não gostou desse jogo. Justamente essas duas barreiras. Que, por exemplo, uma coisa que você, posso dizer, você tinha que saber o nome das bebidas todas. Pedir um uísque, pedir gin, pedir um conhaque. O jogo realmente era bem hardcore nesse sentido. Ele talvez era um dos adventures mais complexos para você digitar as sequências, você fazer as coisas. E nesse sentido, porque em tese ele não era assim um jogo pornô, né? Porque a coisa mais pornô que você vai ver são meia dúzia de pixels da anatomia humana, uma boneca inflável, desenhada em EGA, e quando realmente acontece alguma cena de sexo, aparece uma tarja escrito censurado. Fala que o Léo é trollado toda hora pelas mulheres, então sempre quando ele ia se dar bem, a mulher sacaneia ele de alguma forma. Porque cá entre nós, eu fico imaginando como o Gary devia ser infrutífero com as mulheres. Pois é. Pro Aluio ter botado tanto isso no jogo. Uma das personagens, lembrando aqui, da tal da cena da banheira, uma das personagens é a moça na banheira. É a própria Roberta Williams. Ou seja, ele faz uma citação ao próprio soft porn. Sage. É o Aluio, como é que é, com carta branca pra sacanear todo mundo. Sim. Aliás, o Léo das outras continuações, o Léo 2, o Léo 3, ele passa a fazer um monte de piadinhas. Ó. Eu vi um site falando da tonelada de piadas internas que ele faz, o pessoal da empresa. E algumas externas dos jogos, né? A imagem, pra quiser se ver. Pois é. Vamos botar isso no post, óbvio, né? O próprio Jimmy, ele cita isso, depois que ele fala assim, que é apenas a confirmação de que havia há muito tempo a Sierra fazia, digamos, jogos, piadas que só eles lá dentro entender. Sim. Então aliás, deixamos também o compêndio do Jimmy Marra sobre esse assunto, né? Claro. Cara, que é enorme isso. Cara, gigante. Provavelmente texto curto do Jimmy Marra é uma contradição em termos. Não, o texto curto do Jimmy Marra é meia hora de ler, pelo menos. Então, só pra terminar o que eu tava falando, não me entendo mal. Aquilo de eu falar de não ter gostado era o João de 30 e pancada anos atrás. Depois, conforme eu fui amadurecendo e meu inglês foi melhorando, eu vi que era um jogo genial, um jogo muito divertido, várias piadas interessantíssimas. Como eu disse, muita referência ao modo de vida do norte-americano em si, desse lado adulto, algumas referências aos jogos da Sierra e muitas referências funcionários que a gente foi sabendo mais tarde. Então o Louie realmente era o tiozão do pavê, com certeza. E a gente tem que contar aqui também que o Laser Suit Larry, que depois foi rebatizado para Laser Suit Larry 1, né? In the Land of the Lounge Lizards, ele saiu para Amiga, Apple II, Apple II GS, Atari ST, DOS, Macintosh, opa, lembrando aí, ó, saiu sim, TS-80 E depois um remake pra VGA, gráficos de VGA. A Sierra, ela relançou vários jogos dela depois de forma correta, com gráficos diferentes. Ela lançou o Larry 1 na época que lançou o Larry 4. Giovanni e João. Uma pena que eles não lançaram o Larry 3, ele tinha um gráfico EGA lindíssimo e ele ia ficar espetacular no VGA. Se você reparar a versão do Amiga, em comparação à versão do PC, a versão do Amiga era espetacular, era muito bonito. Diga, César. Eu vou recuperar isso aqui no que eu anotei. O João falou, né, que o soft porn foi lançado no Japão. Sim. Né, pra PC 88, né? Exatamente. E também, assim, na vista que a Sierra do Oriente, que pra nós, do Ocidente, trouxe Texter e isso pra cá. Vamos falar de Japão? Esse bando de paternista!
Vamos lá, Afinal de contas, Tóquio. se nós fizéssemos um episódio de sexo em Japão, tipo, iam dizer que a gente não fez um episódio de sexo. Então, tem que falar de Japão. Como é que é? O povo que mais consome sexo sem fazer sexo. O povo mais especializado em sexo, na teoria que se tem nesse planeta. Ou colecionadores de calcinha, ou o cara que acha tem barato com tentar. Vou só fazer um disclaimer que, ao contrário do que muita gente está pensando aí, o rei dos Zero Games, como eles chamam, jogos com temática hentai e eit, um é pervertido e o outro é tarado, antes que alguém me pergunte. Os computadores que mais tiveram esse gênero de jogo foi a linha NEC, PC 8001 e 88001 depois, e o 9801 e o 21. Ou o MSX seja, teve bastante coisa, mas ele foi meio que alimentado pelos portes do 8801. João, vamos falar assim, que o PlayStation 1 teve de joguinho de luta e RPG, o PC 8801 e companhia teve de jogo hentai. Tirei o seguinte, que até o PC 9801, 16 bits, ele durou entre 1982 e 2002. Nesse gênero, 50% do software dele de jogos é conteúdo erótico. Faz sentido. Assim, faz sentido no sentido de que, se for pensar um pouco, os jogos eles são em higiene e mecânica, né? Eles são incrivelmente similares. Vai mudar um pouco enredo e gráfico. Fica muito, abre aspas, fácil você fazer vários jogos. Fora o fato que o PC 9801, ele não era tão potente quanto os seus rivais X68000 e FM Taos. Não se engane, também tiveram seus jogos eróticos também, e não foi poucos. O NEC, como ele não era tão potente para fazer jogos arcades, o pessoal se enveredou mais nesse tipo de jogo. E pasme, acabou sendo uma das grandes incentivadoras para essa linha ter vendido bem no Japão. Ou seja, ele foi apenas uma vítima. Aliás, eu vou falar o seguinte, do outro lado do mundo, agora estamos oficialmente no Japão, a Koei, que aliás, coincidentemente, assim como o caso da Sierra, também é uma empresa fundada por casal, Yoshi e a Keiko Irikawa. Aliás, eu não sei se a Keiko Irikawa tirou foto de banheira ou não. No que eu saiba, não. Mas a Koei, só dar um panorama hoje, sim, a Koei é essa mesma que você está pensando, que hoje em dia se fundiu com a Tecmo e virou Koei Tecmo, ou Tecmo Koei, sei lá, que faz jogos de estratégia do Retorno dos Três Reinos, e que faz a série Dynasty Warriors, de luta, né, de hack slash, e faz alguns jogos também de anime de hack slash, faz RPGs convencionais. Essa mesma empresa que existe até hoje, que faz jogos pro PC, PS4, Xbox One, etc. Sim, é ela mesma. Ela começou aí. Ela começou assim em 82, ela é de 78, eu acho, faz 79, o lançamento dela. Ela em 82 ela lançou dois jogos muito curiosos. O primeiro é Nightlife, que é considerado o precursor do gênero Bishoujo, e o, meu Deus, Daishitsuma no Yakuru, ou Temptation of a House Complex Life. Uaku, obrigado. Agora, o que eu falei em japonês eu não sei. Temptation of a House Complex Life. Eu troquei a palavra. Ah, tá. É bom a gente não procurar. Né, enfim. Vai que ela lançou pra PC 8801 e pra FM7. Isso aí 2. Em 85, esse jogo saiu também pra MSX2. O MSX Generation fala que o jogo é de MSI, não, é MSX2. Em fita cassete. Também. Ela se enveredou no ramo daquilo que acabou sendo o filão dela, que são jogos de estratégia. Exatamente. Ela chegou a fazer muitos jogos estranhos, a Koei, inclusive um jogo, isso mais posteriormente, na virada da década de 80 para 90, um jogo sonoro. Sim, um jogo, um adventure que só tem som, não tem gráfico. Tal do Emmet, tem vários computadores, mas deixa isso pra lá, porque isso não é um podcast sobre jogos sonoros. Jogos sonoros. Mas não foi outras empresas muito conhecidas, gente, uma tal de Square Enix, que eram separadas, que assim, não, João, hoje negam ou negariam, né? Que negam ou negaria, uma tal de Square Enix, que antigamente era um Square e Enix separadas, sim, a Square de Final Fantasy e a Enix de Dragon Quest, também faziam jogos eróticos, inclusive na MSX. Uma é a Nihon Falcon, também teve seus jogos, se eu não me engano, o 777 é dela. E acho que até Tunity andaram fizeram jogos safadinhos pro NEC PC88 e depois também para outras plataformas como o FM7, o Sharp X1 e o MSX também. Agora, uma coisa que você falou, Giovanni, e que devemos, como posso dizer, comentar. Gente, o que é Bishoujo? Traduzido o termo de garota bonita, literalmente falando, né? É um termo para garotas bonitas e jovens abaixo da idade universitária, muito vistas nos Datsin, né, nos simuladores de encontro, e nos animes mais safadinhos. Ou seja... essa foto que eu resolvi colocar aqui, né? Exatamente, essa foto aí. O que vocês acham dessa foto? Galera, estamos aqui na famosa fronteira aqui das
coisas, lembrando que o Japão tem costumes um pouco diferentes e até polêmicos para os dias de hoje. Inclusive, alguns costumes japoneses estão sendo fortemente debatidos hoje em dia. É aquilo que o Juan falou no início e a gente tem que ver. Ok, é complicado falar, mas é que o Japão tem uma cultura do estupro, isso é certo, isso não é uma coisa factual. E também a pessoa faz vistas grossas, apesar de ser crime, mas a pessoa faz uma grande vistas grossas sobre sexo com menores de idade. Quiserem dar uma entendida melhor no lance do estupro, sexo com menores, eu recomendo assim, que é um site mais informativo, é o TokyoKink.com, é um site com notícias desse tipo de coisa no Japão, né? Produtos eróticos, filme pornô. E eu usei a foto que o pessoal tá vendo aqui, eu extraí de lá. Assim, não é um site de pornografia pesada, é um site mais cultural. E você tem lá notícias do tiozão que tá apaixonado por uma boneca, sério. O cara se apaixonou por uma sex doll, o cara comprou, dá banho, leva pra passear. E até calendário de anime. Tá tendo um debate pesado nesse negócio de diminuir o volume e intensidade do que algumas cenas em certos mangás. E tem histórias malucas, como por exemplo a menina que cochilou no metrô e acordou no quarto de alguém. Para com essa porra aí, meu irmão! Vocês verem o nível como são as coisas lá. Lembrando que antes o pessoal fala... João, o pior, o tiozão que foi preso no metrô porque ele fingia que tá passando mal pra poder segurar no peito das meninas. Sim, agora lembrando só uma coisa que antes o pessoal fala, isso é o Japão é o liberou geral, não. Muita coisa erótica do Japão é controlado pela Yakuza, pela máfia. Não é uma coisa do liberou geral. Sim, tá tendo esse diálogo de uns tempos pra cá. Até eu digo que a coisa melhorou muito lá, era bem pior. Acredite em mim. É uma coisa que eu acho que, vamos só arranhar a superfície, que eu acho que um artigo tão complexo e de uma análise tão profunda, que também a gente não pode generalizar a coisa só apontando o dedo e dizendo, já que nós estamos falando de uma outra cultura, apesar de algumas coisas do direito internacional serem a mesma coisa, vale aqui, vale pra lá, vale pros Estados Unidos, vale pra Rússia, vale pro Afeganistão, vale pra todo o Oriente Médio, que é muito pior do que o Japão nesse sentido, só que a gente que não vê, em outras regiões também da Ásia, Tailândia e tudo mais. Não, a própria Europa também tem uma maluquice dessa. A própria Europa, leste europeu também, com aquelas brincadeiras de assassinar pessoas, né? Oh my God. Não, o leste e o oeste também, né? Bem tem uma maluquice. Em resumo, o direito internacional tá aí pra tentar deixar a humanidade menos louca. Então não vamos apontar dizendo que é só o Japão, porque o mundo todo tá cheio dessas coisas e também tem essa falsa, como posso dizer, ideia de dizer que no Japão isso é 100% normal. Não é bem assim, não. Se você chegar com essas taradices assim, no pessoal tradicional japonês, você vai ser mal visto. Isso assim, não é visto como uma coisa fofinha e aceitável lá. Exatamente. Retrocomputaria, dedicação total a você. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.